Bom dia, pessoal. Esse aqui é o projeto da BB Tour, lives de quinta. Hoje, excepcionalmente, fazendo no domingo, porque tivemos problemas técnicos na quinta-feira. Então, como o assunto é bom, a gente vai repetir, né? O nosso querido convidado, Fabrício Barbosa, entrou. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Giovana, tudo bem? Ah, tudo bem. Um prazer estar Então, aqui nesse domingão para conversar contigo, para a gente falar sobre vinhos, sobre enoturismo. Nada melhor do que esses temas agradáveis para um domingo mais agradável ainda, né? exatamente. O sucesso foi tão grande, a repercussão, as pessoas pediram, né, Fabrício? E como a gente teve problema de conexão, a gente vai repetir aqui a nossa conversa, é claro, né, com elementos novos aí, né, porque a gente vai ter mais tranquilidade para fazer hoje, que a conexão está ótima. Então, apresentando aqui o Fabrício, a gente estudou junto no mestrado da Univale, é um colega que eu tenho maior apreço, maior admiração, uma pessoa extremamente generosa com os colegas e um estudioso dessa área, né? Uma pessoa que se dedica ao estudo dos vinhos e interface com o turismo. Então, a gente vai trazer ele aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas regiões vitivinícolas, né? E esse panorama do turismo, do enoturismo no Brasil e em Goiás. Então, por favor, Fabrício, turismólogo Fabrício, professor doutor, ele vai estar falando um pouquinho da trajetória dele, do currículo dele, e aí ele pode introduzir o assunto. Seja bem-vindo, querido. Oi, Giovana. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na BBTour Goiás, né? Conhecendo aí o pessoal de Goiânia, o pessoal que trabalha e que leva o turismo de Goiânia, do estado de Goiás, para o resto do Brasil com muita responsabilidade, né? E você à frente aí dessa equipe maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e eu queria explicar inicialmente como que o vinho entrou na minha vida, porque até algum tempo eu pesquisava alguns temas específicos do turismo, mas eu não tinha essa ligação direta com o enoturismo e com o vinho, especificamente. Então, quando eu resolvi fazer o meu doutorado, eu decidi que eu não queria fazer na área do turismo, eu queria ter uma experiência em uma área diferente, até para a gente conhecer outros PPGs, outras visões, outros pesquisadores e outros professores, enfim, para realmente ter uma experiência diferenciada. Então, eu optei pela engenharia de produção e na engenharia de produção eu consegui fazer uma interface do turismo com a engenharia de produção através da linha de pesquisa, planejamento e gestão da competitividade, que é uma linha específica do programa onde eu fiz meu doutorado. E lá eu consegui desenvolver uma pesquisa onde eu pesquisei o enoturismo, a competitividade e a sustentabilidade. Então foi bacana que eu consegui amarrar as três pontas e a partir de, dessa amarração, vamos dizer assim, né, eu consegui finalizar a minha tese. Mas aí o que acontece? As pessoas me viam dentro das vinícolas e elas não entendiam que eu estava lá somente para pesquisar os processos de gestão. O meu objetivo lá dentro das vinícolas era pesquisar os processos de gestão que aconteciam naqueles empreendimentos. As pessoas achavam que eu também estava estudando o vinho, os processos que envolvem a produção do vinho, a vinificação. E aí eu me vi obrigado também a entrar nesta outra área, que é a parte da vinificação. E aí, quando eu já estava, faltava um ano mais ou menos para terminar meu doutorado, eu resolvi também fazer um curso de sommelier. E aí, eu concluí o curso aqui na ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, hoje eu posso conversar tanto sobre os processos de gestão,
como os processos de vinificação também. Mas a gente sempre está estudando, a gente sempre está buscando novas informações. O mercado vitivinícola e o mercado do vinho no Brasil, ele muda constantemente. Então, essa atualização é necessária para que a gente sempre tenha novos dados para estar passando com mais segurança e mais propriedade para as pessoas que curtem também esse mundo do vinho, né? Inclusive, agora, na época da pandemia, a gente tá fazendo um trabalho para estudar. É uma pesquisa com dois objetivos específicos. Primeiro, é para saber como que as vinícolas do Brasil elas estão trabalhando a questão do enoturismo no período da pandemia. Então, hoje, eu já tenho dados que tem empresas aqui no Sul que praticamente fecharam as portas e outras empresas tiveram uma redução de, no mínimo, 90% nas suas atividades. Então, é um impacto muito grande. É verdade. É bem complicado mesmo, assim, a gente imaginar que empresas que dependem do turismo tiveram praticamente que fechar as suas portas. E o outro E a objetivo, maioria dessas empresas são familiares, né? sim, Ou tem não? empresas, Ou existe uma tendência nova? não, nessas empresas que eu venho pesquisando, a gente tem as grandes cooperativas do Brasil, como a Cooperativa Garibaldi, a Cooperativa Aurora, e tem as empresas de médio e de pequeno porte. Então, tenho feito um trabalho assim, buscando diversificar os empreendimentos para que a gente possa também ter resultados mais diferenciados, né? Porque a realidade de uma empresa, de uma cooperativa que tem uma estrutura muito consolidada é diferente daquela empresa ali de pequeno porte que tem a gestão familiar, né? E aí, É verdade. Giovana, a outra questão que eu venho pesquisando agora, nessa época da pandemia, é o que estas empresas estão planejando para a retomada. Então, entende-se que a gente anseia, né, nós que somos do turismo, a gente anseia que essa retomada seja o mais breve possível. Não temos ainda nós não temos ainda uma data, Uma uma data, né? certeza, Uma data certa, né? mas a gente tem a esperança. Turismólogo é muito esperançoso, né? Nós Em temos a tudo, né? esperança que será em breve. Mas, Uhum. enquanto a gente não pode determinar com precisão, as empresas também estão fazendo um planejamento com foco nesta retomada, né? Então, é mais ou menos por este caminho que eu enveredei nos últimos anos, buscando fazer sempre uma interface do turismo com a engenharia de produção através dos processos sustentáveis e da competitividade. Eu acho que é muito interessante, né? Porque nem todo pesquisador ele tem essa disposição, né? De ir um pouco além, né? Daquilo que ele costuma estudar. Então, isso mostra, né? O seu interesse e a qualidade do seu trabalho, da sua pesquisa, né? É fascinante ler a sua tese e eu tenho te acompanhado aí nos artigos também que você tem publicado. E a gente percebe, assim, uma inovação muito grande e atualização, está sempre atualizada, é super importante isso, né? É justamente por estes motivos, Giovana, que eu optei em fazer a minha tese e fazer o meu doutorado fora da área do turismo, justamente para pensar um pouco fora da caixa e para sair da minha zona de conforto. Porque você pesquisar e escrever dentro da tua área de atuação, na tua zona de conforto, é muito fácil. Agora, você buscar o novo e encarar os desafios que este novo traz para você, aí é que você vai provar o naipe do pesquisador que você é. Exatamente. Então, o fato de eu ter mudado de área, de ter buscado uma nova experiência, me tirou totalmente da minha zona de conforto. Até na escrita dos artigos, porque
na engenharia de produção se escreve diferente do formato de artigo que você Imagina. estava escrevendo no turismo, né? Então, você vem de uma escola, você muda para outra, mas foi uma experiência muito válida e, e eu recomendo a todos que quiserem, realmente, estiverem dispostos, né? Porque não é fácil. É verdade. Não é fácil, mas que estiverem dispostos a ter uma experiência diferente, eu acho bem interessante. Fabrício, eu queria que você falasse um pouco dessas regiões vitivinícolas, dividindo elas aí pelo Brasil, onde tem um maior foco, e aí, no final, você puxa um pouquinho para o estado de Goiás. Tá bem. É assim, Giovana. Hoje a gente não pode mais pensar em vinhos ou em produção de uvas ou no mercado vitivinícola pensando somente na região sul, como era na década de 70. Esse panorama hoje ele mudou bastante. Então, hoje, vamos sair aqui do sul, tá? Nós temos o estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de uvas e o maior produtor de vinhos do Brasil. Cerca de 90% da produção de vinhos do Brasil, ela vem do estado do Rio Grande do Sul. Aí a gente vai para a região de Santa Catarina, onde a gente vai destacar ali o Planalto Catarinense. E hoje Santa Catarina desenvolveu um trabalho fantástico com foco na produção dos vinhos de altitude, que são aqueles vinhos que são produzidos com uvas plantadas acima de 1.500 metros do nível do mar. Então, Santa Catarina tem investido muito nessa questão dos vinhos de altitude e tem se consolidado como uma referência. Aí nós temos, vamos subindo, a gente tem o Espírito Santo, que também produz vinhos. Nós temos São Paulo. Aí nós temos hoje Minas Gerais também aparecendo no cenário do vinho, produzindo vinhos excelentes. Sul de Minas em especial. Aí vamos para o Nordeste. No Nordeste, a nossa referência é o Vale do Rio São Francisco. Então, hoje nós temos mais de 500 municípios ali entre a Bahia e Pernambuco que se dedicam ao mercado do vinho. E quando eu falo ao mercado do vinho, eu estou me referindo à questão da vitivinicultura como um todo, desde do plantio da uva até a comercialização do vinho. Então, hoje, o Vale do Rio São Francisco ele produz vinhos muito bons, com a tecnologia que veio aqui do sul. Então, tem muitas empresas aqui da região sul que levaram as suas experiências e o seu o seu modus operandi para o Nordeste, e o resultado foi uma abertura de um novo mercado para o Nordeste, com abertura de empregos, com geração de renda. E a gente sabe que aonde tem vinícola, automaticamente é 99% certo que o enoturismo aconteça. E aí a gente sabe que o enoturismo vem também como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e regional numa região tão importante e que precisa dessas oportunidades para continuar se desenvolvendo, para oferecer empregos, em especial geração de empregos, né, Giovana? Quer dizer, movimenta a economia mesmo. Não Sim, tem. A partir do momento que ela se instala e que ela começa a funcionar, né, as pessoas começam a ter trabalho, empregabilidade, e isso movimenta, né? então a vitivinicultura veio com força ali na região do Vale do Rio São Francisco. Inclusive, hoje a região do Vale do Rio São Francisco já tem um pedido protocolado junto ao INPI para se tornar uma indicação geográfica de produção de vinhos. Hoje ainda não eles não atuam enquanto indicação geográfica. Hoje nós temos 7 indicações geográficas, 6 indicações geográficas aqui no estado do Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Mas o Vale do Rio São Francisco está aí na briga também para conseguir essa autorização do INPI. E aí depois, né, você pediu para... Aí tá, eu falei do Espírito Santo, a gente tem no Nordeste,
a gente tem São Paulo, ali na região de São Roque, Santos. E aí Goiás entrou na rota do vinho, Giovana. Então, hoje tem algumas vinícolas no estado de Goiás que trabalham com produção de vinhos finos. E aí eu vou explicar para quem está nos ouvindo a diferença entre os vinhos finos e os vinhos de mesa, porque tem uma diferença, às vezes você toma um achando que é outro, e tem uma diferença bem grande. Então, vinhos finos e vinhos de mesa. Os vinhos de mesa, eles vão se diferenciar dos vinhos finos especificamente pela matéria-prima que é utilizada na produção de um e na produção de outro. Então, quando você fala em vinhos finos, você está se referindo a um tipo de vinho que foi produzido a partir das uvas viníferas. Essas uvas viníferas são essas uvas conhecidas que a gente tem aí, que a gente vê nos rótulos dos vinhos, Malbec, Tannat, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc. Estas são uvas viníferas. As uvas viníferas hoje correspondem a 10% das uvas que são plantadas no Brasil. Então, para você ter uma ideia de como que o mercado da vitivinicultura ele ainda tem a crescer no Brasil. 10% somente da nossa produção de uvas são de uvas viníferas, que vão produzir os vinhos finos. E aí 90% da nossa produção é destinada aos vinhos de mesa. Os vinhos de mesa, eles são produzidos a partir das uvas Vitis labruscas. Aí a gente vai ter Isabel, Bordeaux, Niágara, que são uvas utilizadas para consumo doméstico e são uvas utilizadas também na produção do suco. E aí a gente tem uma outra informação bem bacana. Hoje o Brasil se consolidou como um grande produtor de suco de uvas. Então o nosso suco hoje ele é exportado para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão e alguns países da Europa. Então isso ratifica a importância e a qualidade do nosso suco, que são produzidos através dessas uvas labruscas, não são com uvas viníferas. Então, as uvas labruscas, que correspondem a 90% da nossa produção hoje, elas vão produzir os vinhos de mesa, que são vinhos menos encorpados, são vinhos mais simples, são vinhos que esses vinhos eles não vão evoluir muito, eles são ideais para serem consumidos jovens, porque eles não vão evoluir. É diferente de um vinho fino, que ele pode evoluir bastante ainda e melhorar bastante a sua qualidade. Então, basicamente, é esta a diferença entre os vinhos finos e os vinhos de mesa. A matéria-prima que eu utilizo para fazer um e que eu utilizo para produzir o outro. E aí, em Goiás, Giovana, já tem vinícolas. Tem uma vinícola no município de Cocalzinho, que já produz vinhos finos a partir da utilização da uva barbeira, que é uma uva italiana, uma uva que produz vinhos finos, e da francesa Syrah. Mas pelo que eu andei pesquisando, o forte aí em Goiás ainda vem sendo a produção de uvas labruscas. Essas uvas que vão produzir vinhos de mesa, que vão ser destinadas ao consumo doméstico e que vão também produzir sucos. Mas o fato e o que eu acho importante a gente valorizar é que já tem a produção de uvas no estado. Então, o mais importante e o mais difícil é dar o pontapé inicial. Né? Então, depois que você começa, você vai agregando tecnologia, você vai agregando profissionais que entendam desse mercado, porque é assim, Giovana, a produção de um vinho bom, 80%, isso eu ouvi de muitos enólogos, tá? 80% é uma boa matéria-prima, é uma boa fruta, e 20% é o conhecimento do enólogo.
Então você tem que ter uma fruta, você tem que ter uma matéria-prima boa para você poder trabalhar essa matéria-prima, para você poder trabalhar essa uva. E aí, a partir do conhecimento do enólogo e dos profissionais que você vai contratar para trabalhar na sua empresa, você vai ter como resultado o seu vinho. E aí, eu vejo que o mais importante já foi feito, que foi o pontapé inicial, né? Tem muitas vinícolas aí agora em Paraúna, Cocalzinho, Santa Helena, Pirinópolis. Então, são municípios que já estão na rota do vinho. Aí, como eu falei ainda agora, se entrou na rota do vinho, entra na rota do enoturismo também. Exatamente. Agora a questão é como organizar isso, como receber as pessoas, como tornar atrativa essa visita. Então, como você conhece bem a experiência do Sul, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que que eles tornaram isso atrativo para o turista? Né? Como é que eles pensaram isso? De que modo, ao invés de somente vender vinhos, né? O que eles estão agregando de valor nesse negócio para poder movimentar? Giovana, a gente tem que entender o enoturismo como uma experiência, tá? Hoje, aquela pessoa que se desloca da sua casa para conhecer uma vinícola ou para conhecer uma região produtora de vinho, ela não quer mais chegar até a vinícola e ter aquela oferta de serviço do serviço trivial. O que é o trivial? Degustação, tour na vinícola e comprar na loja de varejo. Não é mais isso que o consumidor e no turista ele está buscando. Hoje ele quer ter uma experiência. Então, a diversificação no mix de serviços que essas empresas vêm oferecendo aos seus clientes vai ser o grande diferencial para elas obterem sucesso ou não. Então, hoje, aqui no Sul, as empresas elas estão trabalhando com diversos tipos de serviços que passam desde de você levar o visitante até a vinícola, fazer mini cursos, levar o visitante para comer uva debaixo do parreiral, fazer piqueniques. Enfim, é uma série de serviços que são agregados que, de repente, você... Olha, nós temos aqui na região do Vale dos Medos a vinícola Casa Valduga. A vinícola Casa Valduga é considerado o primeiro complexo enoturístico do Brasil. Então, na Casa Valduga, eles conseguiram agregar um restaurante, e aí você já oferece a experiência gastronômica. Eles têm uma vinícola, eles têm uma pousada, todos esses empreendimentos juntos. Então, você pode se hospedar na pousada, você pode consumir no restaurante, você pode visitar a vinícola sem sair do mesmo local. Então, é um diferencial, é uma comodidade, e aí a gente vai ao encontro do que eu estou falando para você. Você não pode mais ficar com aquele trivial de ficar oferecendo tour, degustação e compra nas lojas de varejo. Hoje, o consumidor de enoturismo ele está buscando uma experiência, e essa experiência ela tem que ser diferenciada. Como que o Rio Grande do Sul trabalhou esses roteiros integrados, Fabrício? Você pode me dizer? Giovana, aqui a parceria com as empresas do trade turístico é muito forte. Então, não existem vinícolas que trabalham sozinhas. Sempre elas estão em parcerias com outras empresas do trade. E aí é um outro ponto que eu gostaria de enfatizar, né, Giovana? O enoturismo ele depende de toda uma cadeia produtiva que vai funcionar ali no território do vinho, vamos dizer assim. Nós temos a região produtora de vinho, e aí a gente tem uma cadeia produtiva que funciona, que tem que funcionar naquela região. E aí eu estou falando de hotéis, de pousadas, de restaurantes, de empresas de receptivos, que vão fazer a integração de todos esses roteiros.
E uma outra coisa que eu identifiquei aqui também, pesquisando nestas empresas, tanto aqui do Vale dos Vinhedos, como nas empresas da região da Campanha, é a questão da parceria entre as próprias vinícolas. É a parceria estabelecida entre as próprias empresas. Então, Isso é que é importante. de repente Hum. a minha estrutura, a minha capacidade de carga para receber um determinado grupo, ela já está no limite, mas eu tenho uma outra empresa parceira, eu consigo fazer uma parceria com essa empresa, ela recebe o meu grupo e depois, de alguma forma, ela me retribui, entende? Me retribui com outro grupo quando a capacidade de carga dela também chegar no limite. Então, esses roteiros eles têm sido trabalhados desta forma e eu achei muito legal, muito bacana assim, essa integração que tem entre as empresas do setor. Isso mostra, né, a sinergia entre eles, esse trabalho compartilhado, todo mundo ganha, né? Só que nem todos os estados, nem todas as pessoas que trabalham com produtos parecidos, elas conseguem chegar nesse momento assim de compartilhamento mesmo, de poder dividir, de trabalhar de uma forma mais sustentável, mais colaborativa, né? E pelo que eu estou entendendo, lá no Sul, até pelo tempo em que se trabalha com vinhos e com vinícolas, eles têm uma maturidade maior, né, para desenvolver esse tipo de roteiro e esse tipo de parceria, né, Fabrício? Giovana, Certo? essa mentalidade eu atribuo exatamente à questão da experiência e do aprimoramento dos processos que vão acontecendo dentro destas empresas, entende? Então, eu acredito que aí em Goiás vai acontecer também. Eu tava pesquisando sobre a vitivinicultura em Goiás e eu vi que faz menos de 10 anos que aconteceu esse movimento aí em torno da vitivinicultura. Imagina que vocês já têm hoje vinícolas premiadas. Em 2012, o Embravi premiou uma vinícola de Paraúna, essa vinícola que produz vinhos com a uva Barbeira e Syrah. Em 2012, o Embravi premiou como um dos melhores vinhos do Brasil. Então, imagine, vocês estão engatinhando ainda. Então, esse processo de maturidade vai acontecer e estas parcerias vão se estabelecer também aí em Goiânia, em Goiás. No caso aqui, essas vinícolas, elas são distantes umas das outras, entende? Elas não ficam próximas como as que estão aí de vocês, né? De certa forma, elas estão próximas. Aqui a gente tem tudo muito distante. Pirinópolis é distante de Paraúna, que é distante de Santa Helena, enfim. E aí isso aí talvez você não consiga fazer um roteiro, claro, semelhante ao de vocês, mas a gente, independente disso, pode criar uma rota dos vinhos do Cerrado, digamos assim, né? Um nome mais midiático, e fazer com que as pessoas venham para o estado visitar ou fazer qualquer coisa e se interessem, né, por essa produção, que já tem até prêmio, né? Imagina só. Uhum. Tive conversando com o pessoal de Paraúna e eles ficaram super interessados, né, em conversar contigo depois, para trocar uma ideia, justamente para poder melhorar o que eles estão fazendo lá, em termos de mídia e fazer justamente essa junção com o turismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o enoturismo, de certa forma, por que ele acontece, como ele acontece, e quais são os benefícios que traz para as comunidades, para as cidades, para os municípios e para o Estado, essa diversificação, esse roteiro integrado. Giovana, só para complementar, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhado o enoturismo por regiões. Então, tem algumas regiões que já estão com o enoturismo consolidado. Por exemplo, a região do Vale dos Vinhedos. A região do Vale dos Vinhedos é um destino turístico consolidado. Então, que envolve ali os municípios de Garibaldi, Monte Belo do Sul e Bento Gonçalves. É um destino consolidado. E existem outras regiões aqui no estado que elas estão em franco desenvolvimento. Aí eu quero citar a região que eu moro aqui, que é a região da Campanha. A região da Campanha é uma região mais distante, nós estamos
mais ou menos a 550 quilômetros da capital, essa região aqui. Mas é uma região que está super em alta. Por quê? Porque recentemente foi reconhecida como a 7ª indicação geográfica do Brasil para a produção de vinhos finos. Mas é uma região ainda que as pessoas não conhecem, por ser muito distante e pelo trabalho que as vinícolas fazem aqui ainda estar assim, é tudo muito em estágio inicial, comparando com o que a gente encontra lá no Vale dos Vinhedos. E aí tu me perguntas sobre a questão do enoturismo. O enoturismo, ele surgiu na década de 80, em especial ali nos países do Velho Mundo. Aí a gente cita França, Itália, Espanha, e foi desenvolvendo, né, foi se desenvolvendo nesse período, até chegar por aqui, entre Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, que são as grandes referências do enoturismo aqui na América do Sul. Então, hoje, Giovana, aqui no Brasil, a gente recebe aproximadamente, de acordo aí com os dados do Ministério do Turismo, a gente recebe 1,5 milhão de visitantes em busca de atividades voltadas para o enoturismo, isso dados de 2018. Então, 1,5 milhão de visitantes em busca dessas atividades que envolvem a uva e o vinho é bastante coisa. Então, são números bastante expressivos que mostram e que consolidam essa atividade como uma ferramenta de marketing que aproxima consumidores dos produtores de vinhos, que consolida a imagem dos destinos, que fortalece a imagem desses destinos como destinos turísticos, que gera emprego, que gera renda, e que, para alguns lugares que não têm a possibilidade de explorar uma outra atividade econômica, é a única coisa que... é a única fonte, vamos dizer assim, é a única fonte que esses lugares podem explorar para ter emprego e renda. E aí eu quero te citar um lugar aqui do Sul. Não vou te dizer que eles vivem do enoturismo e da vitivinicultura lá. Não, eles não vivem disso. Mas a vitivinicultura e o enoturismo é muito forte lá. Tanto é que a maior geração de receita de Pinto Bandeira, que é um município colado com Bento Gonçalves. Pinto Bandeira, inclusive, era um distrito de Bento, aí eles se emanciparam e agora é uma cidade bem pequena, lá no Vale dos Vinhedos também. Hoje, a principal fonte de empregos e receita do município vem das vinícolas que estão ali instaladas. Então, hoje a gente também a gente tem dados aí, de acordo com a literatura, que o enoturismo está entre os 5 segmentos do turismo que mais se desenvolvem no mundo. E aí o enoturismo está chegando, inclusive, em países que não tinham e que não têm cultura de turismo do vinho, como a China. Olha só. Então é uma atividade econômica assim, de extrema importância e que a gente não pode desprezar o potencial que ela apresenta. E é claro que para isso acontecer, você tem que ter uma boa terra, né? Um bom lugar para plantar, que absorva essas uvas. Então, existe uma parte técnica, científica, que pesquisa outros profissionais, até para chegar no ponto que chegou hoje, né? Giovana, na vitivinicultura, a gente não considera só o solo. A gente chama o solo, de terroir. a terra é o solo. Terroir. A gente Estou chama, aprendendo com você. a gente chama de terroir. Terroir. O que é o terroir? O terroir não é só o solo. O terroir é o conjunto de fatores climáticos, é também o solo, é a interferência humana naquele solo, na condução daqueles, de todos, na condução de todos os processos que acontecem naquela região.
Então, o Mas é muito terroir, interessante você falar isso, porque a gente que não estuda entende que é só o solo que influencia, né? Mas são muitas não, coisas, né? você precisa do terroir. E o terroir não é só o solo. O terroir é o solo, é o vento, é o clima, é, é a inferência humana que acontece ali naquele território. Todos esses fatores, eles contribuem para consolidar o terroir. E nenhum terroir é igual ao outro, justamente por estas características específicas. Por exemplo, às vezes você diz assim: ah, eu tomei um vinho Malbec produzido lá na região da Campanha, que é diferente de um vinho Malbec produzido lá em Mendonça. Por que ele é Claro, diferente? Porque você tem porque terroirs diferentes. Então, o terroir do Brasil vai produzir um Malbec diferente do terroir que produz a uva Malbec lá em Mendonça. Então, nenhum terroir vai ser igual ao outro, porque o terroir é a somatória de todos esses fatores que eu te falei, do solo, do clima, do ar, do vento, é, das pessoas que atuam naquele território e que fazem o terroir ser diferenciado. nossa, obrigado pelo Então, esclarecimento. É super importante entender isso, né? então, Giovana, de repente, aí em Goiás, vocês têm um terroir que ainda não foi descoberto, um terroir diferente que vai produzir uma uva diferenciada e que vai oferecer para vocês como resultado um produto diferenciado, um vinho diferente. Por quê? Porque o terroir do Cerrado é diferente. Futuramente vocês podem vender assim, o vinho tal é produzido e é diferente porque aqui o nosso terroir tem isso, isso e isso. Entendeu? Entendi, claro, perfeitamente. Eu acho muito importante esses esclarecimentos, porque nem todas as pessoas têm essa profundidade, né, de entendimento de como funciona todo esse sistema, né, Fabrício? A gente vai lá e pega o vinho pronto. É uma engrenagem que tem que funcionar bem para que o objetivo proposto seja alcançado. Tá. Agora vamos para o lado do turismo. Esse panorama do enoturismo, né, você já nos deu no Brasil, mostrando aí os principais produtores, né, os principais empreendedores na área. Agora, eu queria uma questão crítica sua. Você acha, por que você acha que a gente não explora isso efetivamente como um produto turístico? Giovanni, eu acredito que o enoturismo aqui no Brasil, ele, ele cresce e ele se desenvolve à medida em que o nosso vinho também é percebido e é reconhecido como um vinho de excelência. Então, hoje, nós ainda estamos engateando nesse mercado. Nós somos o 14º produtor mundial de vinho, tá? Numa Décimo perspectiva quarto produtor mundial? mundial, isso aí. E o sexto, Entendi. e o sexto do hemisfério sul. Mas nós podemos melhorar muito isso aí ainda. Então, eu entendo que o enoturismo, Giovana, ele vai alavancar no Brasil à medida em que o nosso vinho for reconhecido como um vinho de excelência. À medida em que as pessoas forem reconhecendo o vinho brasileiro como um vinho bom, o enoturismo vem como consequência. Mas a gente não pode deixar de falar do grande preconceito que ainda existe com vinho e com vinho brasileiro. Ah, isso é Aqui no Brasil, importante. aqui no Brasil tomar vinho ainda é considerado, ainda é uma atividade considerada elitizada. As pessoas já tem pesquisas que mostram isso aí, que as pessoas entendem que o vinho é uma bebida elitizada, é uma bebida sofisticada. E não é. Hoje você tem nos mercados, nas lojas, enfim, aonde você puder comprar um bom vinho,
você tem diversos rótulos que vão atender a todos os bolsos e a todos os gostos. É Então, verdade. hoje, hoje você tem rótulos de vinhos varietais. O que é um vinho varietal? É aquele vinho que é produzido especificamente com um tipo de uva. Então, você pode comprar um vinho varietal por R$ 20, por R$ 22, que é praticamente o preço de uma cerveja artesanal de boa qualidade. Então, se você fizer essa comparação, você vai perceber que tomar vinho não é algo tão elitizado e que você pode adaptar a cultura do vinho ao seu gosto e ao seu bolso também. Então, Exatamente. acredito que a partir do momento que as pessoas deixarem o preconceito de tomar vinho e de tomar vinho brasileiro, porque as pessoas têm em mente também que o vinho brasileiro não é bom. Então eu levanto a bandeira aí em defesa ao vinho brasileiro. Entendo que é difícil consumir o vinho brasileiro quando a gente tem uma opção de um vinho argentino ou de um vinho chileno, mas essa diferença não é em qualidade, porque nós temos vinhos que competem de igual para igual. Eu acredito que essa diferença é pelo fator preço. Hoje, o vinho brasileiro ele carrega uma carga tributária muito alta. Ah, sim. Os impostos que recaem entre o produto, sobre o produto vinho, eles variam entre 23% e 30% do produto. Nossa, pesado, hein? Então, a carga tributária em cima do produto vinho é muito alta. Quando você compara com vinhos argentinos e com vinhos chilenos, vinhos uruguaios, que entram aqui no Brasil pagando quase nada ou às vezes nem pagam impostos. É, aí fica difícil competir, né? Não, com certeza. Fica difícil Muito competir. difícil de competir. O que que essas empresas, essas vinícolas, têm feito em termos de marketing para mudar essa impressão que o brasileiro tem de que os vinhos daqui não são tão bons quanto os outros países, de outros países? Olha aí, bem legal essa pergunta. O enoturismo é uma excelente alternativa para desmistificar esse conceito de que o vinho brasileiro não é tão bom. Então, levar, Giovana, essas pessoas para dentro das vinícolas, mostrar como que o nosso vinho é produzido e, principalmente, fazer as pessoas consumirem o nosso vinho, eu acho que é determinante nesse processo. Então, o grande desafio hoje das vinícolas tem sido levar as pessoas para dentro das vinícolas. Porque a partir do momento que você consegue fazer essa pessoa conhecer o local onde o vinho é produzido, você proporciona a oportunidade daquela pessoa degustar aquele vinho no lugar onde ele é produzido. E você vai além. Você leva a pessoa para conhecer o lugar onde a uva que produziu aquele vinho foi plantada. Então, são estratégias de marketing que funcionam bastante, sabe? Porque, com certeza, essa pessoa, quando voltar para o seu lugar de origem, para o seu estado, para a sua cidade, e for até uma loja, e for até um mercado, e ela olhar o vinho, eu fui lá naquela vinícola, eu sei, eu conheço, eu vou levar esse vinho. É desse jeito, né? E aí funciona, porque você deixa uma marca na pessoa que ela não esquece nunca mais, né, Fabrício? É impressionante Você isso. visitou aqui no Rio Grande do Sul a vinícola tal que produz o suco que você gosta. Quando você voltar para sua cidade e você for ao mercado, você vai querer comprar aquele suco. Eu vou comprar o suco da vinícola tal porque eu já visitei, porque foi legal, porque foi bacana, me trataram bem. E vai falando para as outras pessoas e isso vai gerando aí mais interesse, né, nesse produto, né? É muito interessante. É um processo lento, né? Mas as empresas elas têm se modificado a partir do momento que elas têm proporcionado essas experiências aí para as pessoas, né?
uma experiência com mais profundidade, onde aquela marca vai ficar internalizada no consumidor e ele vai continuar comprando e vai indicar para outras pessoas também. É muito importante isso, é fundamental para a manutenção dessas empresas, né? E uma Do outra. meu ponto de vista, eu posso estar errado, só vou completar aqui. Eu acho que o turismo, a forma de gestão do turismo brasileiro ainda não utiliza o enoturismo junto com o turismo rural, né? Que ele também pode estar no rural e também pode não estar, Uhum. como uma forma, né, de atração, de atratividade. A gente ainda fala muito pouco, né, disso. Por quê, Fabrício? Como eu te falei, o enoturismo e o vinho no Brasil, ele ainda está engateando, né, Giovana? Então, o enoturismo para muitas pessoas também é uma novidade. E desmistificar essa ideia de que o vinho é uma bebida muito sofisticada, que é uma vinícola, é um passeio caro. São diversos fatores hoje que às vezes jogam contra, sabe? Para mudar uma imagem, assim, é muito difícil, né, Fabrício? É Você só difícil, é uma consegue mudar construção essa lenta. mentalidade, você só consegue mudar essa imagem a partir do momento que você consegue levar aquela pessoa lá e mostrar que é diferente. E a partir da mudança dessa imagem, essa pessoa muda a mentalidade, já vai falar para outras pessoas, não, vamos conhecer o roteiro do vinho da região tal. E assim, né, Giovana, uma outra coisa que eu acho que tem que acontecer aqui no Brasil é você consolidar os destinos, é você consolidar as regiões. Por exemplo, Santa Catarina está fazendo um trabalho fantástico se vendendo como um grande produtor de vinhos de altitude. As pessoas querem saber o que é um vinho de altitude. É. O nome é diferente, né? Você fica curioso, Ah, eu quero evidentemente, você saber. levanta uma Ó, curiosidade, né? o Vale, as pessoas têm curiosidade de conhecer as vinícolas da região do Vale do Rio São Francisco, porque é difícil para as pessoas entenderem como que no Nordeste, uma região tão quente, pode se plantar uva. Exatamente. Eu Então, tive a oportunidade, Fabrício, de conhecer uma vinícola ali em Vinhedo, São Paulo, né? Ali eles têm um circuito que eles chamam o Circuito das Frutas. uhum. Chama Vinhedo, Valinhos e Tupéva. Então eu tive a oportunidade de ir ali num desses locais e ver a produção, enfim, eles têm uma lojinha extremamente interessante, você adquire vários produtos, é muito interessante. Eu fiquei fascinada, eu voltei lá mais 2 vezes, só para você ter uma ideia. E recomendo para todo mundo. Olha que bacana. Então, Giovana, é importante consolidar a região. O que o enoturismo no Cerrado tem de diferente? O que. Tá, eu conheço um exemplo, né? O Fabrício conhece várias regiões produtoras de vinho, já fez enoturismo em vários lugares e agora eu estou querendo conhecer Goiás. O que o Fabrício, enquanto visitante, ele vai encontrar de diferente em Goiás? Eu não quero só encontrar uma vinícola, degustação e fazer um tour. O que os produtores de vinhos aí de Goiás eles vão entregar de diferente para o consumidor, que vai fazer a diferença e vai fazer com que esse cara tenha vontade de voltar e trazer outras pessoas. Esse é o grande Tem que se desafio. pensar muito nessa experiência, né? Nessa experiência que vai entregar. Esse é o Porque grande desafio. essa experiência ela pode ser mágica, mas também ela pode ser trágica, né? De repente eu não me sinto bem, eu não sou recebido, não tenho hospitalidade, não tenho diferencial, não me surpreende, eu não volto. Deixa eu te dar um exemplo. Existe uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, bem distante, é na fronteira, praticamente na fronteira, chama-se Dom Pedrito. Em Dom Pedrito,
existe a primeira vinícola da América Latina a funcionar de forma 100% com energia solar. Olha que bacana. Então, eles implantaram o parque de energia solar na vinícola. E hoje o grande diferencial da vinícola é o funcionamento desse parque de energia solar e o apelo voltado para a questão da sustentabilidade. Então, as pessoas não se importam de viajar 600, 650 quilômetros da capital até chegar em Dom Pedrito para conhecer a vinícola que funciona 100% com energia solar. Então, você tem que ter um atrativo, você tem que ter um diferencial. São muitos valores agregados, né? E a sustentabilidade hoje, ela realmente direciona a compra, né? As pessoas estão mais preocupadas com a questão do planeta, enfim, todas as questões ambientais. E quando você coloca isso como um elemento atrativo, é super importante. Giovana, Fabrício, eu queria que você conclui aí, porque a gente já está assim com os minutos chegando ao final. Aí conclui e dá seu ponto final aí. Quem sabe uma esperança aí para o desenvolvimento de maior qualidade no Brasil desse enoturismo, como a gente pode fazer para melhorar, para crescer, para evoluir, para trabalhar com política pública, para ajudar, né, essas empresas a elas continuarem sobrevivendo. Como você disse, a taxa tributária é muito alta, então isso é um fator negativo, né, que pode até diminuir o número de empresas nessa prestação de serviço, enfim. Feche aí com a sua fala só maravilhosa. voltando a essa questão da sustentabilidade, Giovana, que eu acho importante, talvez para empresários a questão da sustentabilidade ela não seja considerada um fator de competitividade, tá? Mas aí eu posso te falar com propriedade que para o consumidor, sim. Quando eu tenho a vinícola A e eu tenho a vinícola B, e eu tenho que escolher entre uma e outra, e eu sei que uma ou outra trabalha com sustentabilidade, aquela que desenvolve práticas e processos de gestão sustentáveis, ela vai ter um diferencial na frente. Ela vai ter a preferência daquele consumidor. Então, a sustentabilidade, você não tem como desvincular a questão da sustentabilidade do enoturismo e da vitivinicultura, tá? É muito importante isso aí a gente deixar claro para as pessoas, porque talvez os gestores não entendam como fator de competitividade, mas para o consumidor é um fator de competitividade, sim. E aí, minha querida, eu queria te agradecer a BB Tour pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que o enoturismo ele se fortalece à medida também que a nossa classe se fortalece, que os profissionais se voltam para o desenvolvimento da atividade, para realizar pesquisas de ponta, para buscar novas estratégias que consolidem essa atividade econômica tão importante para o nosso país. E aí eu fico à disposição para quem quiser conversar depois, quiser adicionar aí no Instagram para tirar alguma dúvida. Fico à disposição da BB Tour também. E foi um prazer estar aqui contigo nesse domingo, falando de vinho, falando de enoturismo. A gente tem que fazer de novo, né, para realmente a gente deixar um material bacana para as pessoas interessadas nessa temática. E hoje realmente a gente evoluiu mais na conversa, né? Porque aquele dia a gente ficou com aquela questão da preocupação da transmissão, e hoje eu senti assim que todos os pontos aqui foram eles se concluíram, porque aí eu consegui entender mais coisas também, né? A gente que entrevista, eu sou uma admiradora do trabalho do Fabrício, eu tenho acompanhado, eu visitei algumas vinícolas e eu entendo que esse é uma forma de turismo muito interessante que a gente deve se preocupar mais com isso e criar roteiros, enfim. Todas essas possibilidades para que o turista fique mais tempo no nosso destino, para que ele conheça algo interessante. E o enoturismo ele é um elemento fantástico, ele é um produto fantástico, ele é um segmento de mercado interessantíssimo. Enfim, eu só tenho a agradecer. E que possibilita, né, Giovana, que as pessoas que trabalham com o enoturismo,
elas têm a possibilidade de criar a cada dia novas experiências para oferecer para aquele visitante, para aquele turista que procura aquele lugar. Então, Exatamente. é um produto muito versátil, que todos os dias você tem, hoje eu vou criar aqui umas atividades dentro da vinícola, aqui na parte da estrutura física. Amanhã eu vou trabalhar aqui dentro da vinícola, na estrutura física, eu vou levar lá para a parte externa. Eu vou trabalhar com atividades de degustação, de mini cursos, de cursos, enfim, é um segmento muito versátil e que possibilita que o operador do turismo consiga trabalhar de várias formas, né? Exatamente. A diversificação desse produto é fantástica, né? Você pode trabalhar de várias formas. Nós Então, temos, eu quero agradecer aqui as pessoas que estiveram aqui hoje com a gente. Não foram muitas, mas foram aí até o final, né? Os colegas da Bebetor Nacional, a Berenice, o Cálido, nosso amigo Donivale, né? Os da Bebetor Goiás, o Dérico, o João, o Rafael, do Observatório. Então, nós tivemos aqui outros participantes. É, que se mantiveram aqui na nossa conversa esse tempo todo, justamente para aprender com você, Fabrício. Eu espero que você venha para Goiás, que você possa transmitir, compartilhar, dividir seu conhecimento e as suas experiências, para que as nossas vinícolas aqui cresçam, fiquem mais profissionais e a gente consiga trabalhar um roteiro integrado, onde as pessoas possam prestigiar esse vinho produzido aqui no Cerrado. Muito obrigada, meu querido. Gratidão mesmo, gratidão a todos. Beijo, bom domingo. Giovana, um abraço. Até Obrigada a pela sua próxima. paciência, por ter permitido a gente te ouvir de novo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau. Outro. Pessoal, esse projeto é da Bebetur Goiás, lives de quinta, e a gente vai colocar o vídeo do Dr. Fabrício lá no nosso YouTube, para que vocês possam rever novamente, e outras pessoas que não tiveram oportunidade, assistir aí todo o conhecimento que ele nos presenteou aí hoje, tá? Obrigada, gente. Beijo. Tchau.